mais qualidade humana. Não, mas que em outras línguas. Márcia Tibori, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, conversar comigo. Prazer. Nesse programa Contexto, no Arte 1. Você tem horário, você é disciplinada para ler, estudar? Ou você, quando tem vontade... Eu sou bem obsessiva, então a vida não permite que você exercite todas as suas obsessões, o que é uma sorte. Mas eu me lembro quando eu fazia mestrado que eu começava a estudar às 7 da manhã e terminava às 11 da noite. Isso era praticamente um ritual religioso. E aí, na época do doutorado, eu comecei a já dar alguma aula e tal. Isso foi modificando um pouco, mas eu reservo todo o meu tempo para isso. Hoje em dia, Pedro, eu pego muito avião. Então, eu escrevo no avião. Como eu estou escrevendo muito para jornal, revista, essas coisas, e tem um blog, eu acabo escrevendo muito picotado na hora que eu consigo, assim. Mas esse é o foco. Quando eu estou de férias, em geral, as minhas férias são para poder escrever e levar, assim, mais a sério... Você tira férias para trabalhar? Um projeto. É que eu gosto de escrever. Eu não gosto de mais nada. Eu só gosto de ler. O que eu gosto mesmo é de ler e escrever. Tô falando dos prazeres mais particulares. Isso pode fazer em qualquer lugar do mundo. Então, isso você pode fazer em qualquer lugar do mundo. De vez em quando, então, eu dou uma viajada, que nem um romance que eu escrevi, que publicou em 2012, que chama Era Meu Esse Rosto. Esse romance, eu fiquei um mês, por exemplo, em Veneza para finalizá-lo. Então, que era, depois de muitos anos escrevendo, revisar vários aspectos e finalizar algumas questões que só podia resolver. Mas por que Veneza? Estando lá. Veneza... O livro tem uma cidade... Então, tem uma cidade que dentro, um lugar que é personagem, digamos assim, do livro, que chama V. E aí, as cidades que tem, assim, esse nome. No caso, esse livro tem muito a ver com Veneza, porque, enfim, eu sou descendente de imigrantes do Vale do Vêneto. E Veneza, Verona, Vicenza, esses lugares todos interessavam ao livro. Então, vinho também? Vinho. Então, claro. Entre livros e vinhos, a vida, a felicidade é possível. A vida e a verdade são possíveis. Tudo com V, né? Então, aí sim. Então, tinha isso. Mas, em geral, eu estou fazendo sempre isso. Eu estou sempre lendo e escrevendo. E, às vezes, eu tomo um vinho, mais raramente. Mas E por conta disso, tem as pessoas. Então, tem os estudantes, tem as pessoas com quem eu encontro para falar de livros. Mas, em geral, as pessoas que eu encontro são pessoas que gostam de livros, ou que passaram pelos livros, ou que têm alguma relação com os livros. A nossa cultura é uma cultura dos livros. Então, é engraçado também a gente pensar em termos mais críticos sobre o cenário contemporâneo, como há um arrefecimento, né, um certo esquecimento, até um abandono da vida com os livros, pessoas lendo menos, talvez. Não sei. Por que você acha que estão lendo menos? Eu tenho essa impressão, assim, até porque sou professora, então eu vejo o modo como os meus estudantes, ao longo da vida, vão se relacionando com os livros. É claro que você encontra aqueles que continuam lendo muito, mas é engraçado como... Eu já tive estudante, por exemplo, não foi um nem dois, que passaram pela universidade, um semestre inteiro, assim, um ano, ou uma faculdade inteira, sem terem lido um livro inteiro. Apenas um livro? Então, porque se você pensar no lugar da experiência pedagógica, numa cultura em que as pessoas estão lendo Twitter, 140 caracteres, frasezinhas feitas, xistes, brincadeirinhas, bobagens, xingamentos, agressões, muito lixo linguístico, em que as pessoas vão para o Facebook também e leem pedacinhos, ou vão num blog e leem um texto curto. Nada contra o texto curto, também gosto de escrever e também gosto de ler texto curto. Mas eu acho que tem uma experiência com o livro que não é só a da informação, é a da forma livro. A forma livro implica uma relação da gente, que é leitor, com um tempo. O livro ele é como qualquer meio de comunicação, ele é um aparelho de subjetivação. Então, o livro me faz entrar numa relação com o tempo,
numa relação corporal, eu preciso me concentrar, me debruçar, eu preciso dar a minha atenção para o livro. Aí eu entro numa relação também com a linguagem discursiva, linear. Linear não no sentido de achatado, mas no sentido de um pensamento que se desenvolve no tempo e que requer a minha, entre aspas, passividade, que requer a minha atenção. E eu acho que as pessoas perdem muito isso e que isso é uma coisa muito boa, pelo menos em termos de filosofia, não só em termos de filosofia, em termos de todo o nosso desenvolvimento com a linguagem, mas no que concerne a filosofia, isso é importante para desenvolver raciocínio no sentido reflexivo. Você acha que as mídias sociais colaboram para isso? Acho que as mídias sociais, muitas vezes as pessoas, dentro dessa cultura tão complexa, perdem de vista que as mídias sociais são apenas meios, não são fins. Então, o livro também é um meio, e é um meio que nos leva a algum lugar. As mídias também nos levam. Então, elas providenciam um determinado tipo de experiência com a linguagem que é diferente da experiência dada no livro, em função da relação com o tempo e da relação com o linear. Então, tem muita coisa boa, por exemplo, que surge nas redes, que nos livros não está super desenvolvido. Sei lá, você pega uma rede como o Instagram, que faz as pessoas se relacionar com imagens. Claro, tem toda a rapidez que a gente poderia questionar, tem o imediatismo que a gente poderia questionar, mas isso é típico da internet e típico do virtual, né? Esse imediatismo. Ao mesmo tempo, coloca as pessoas numa relação com a imagem que tem um minimorum de contemplação, que eu acho que é interessante. Acho que as pessoas não sabem se relacionar com a linguagem linear, e o livro nos ensina isso. Nesse sentido, ele é uma máquina pedagógica, né, num certo sentido, mas é uma máquina que faz a gente um aparelho, né, melhor dizendo, que faz a gente se relacionar com essa linguagem. E as imagens, a fotografia, por exemplo, mesmo o cinema, a televisão é mais parecida com a internet, mas o cinema e a fotografia nos ensinam a nos relacionar com as imagens. E nós também não estamos preparados para as imagens. As imagens são administradas nessa cultura do espetáculo. Você acha que as mídias, smartphones, tablets, etc., estimulam o leitor? Olha, eu dou laboratório de escrita criativa e eu já tive uma estudante genial que só escrevia no celular, por exemplo. E lia no celular. Mais uma? Maravilhosa, menina maravilhosa, inacreditável. Então, uma. Mas eu vejo que ali, num grupo de 30 pessoas, começa a aparecer alguém que desenvolve uma linguagem interessante, criativa, expressiva, muito além do comum. Se ela estivesse escrevendo com bico de pena, ou escrevendo numa máquina de escrever, ou com uma caneta qualquer, ou mesmo no computador, quer dizer, ela não seria, talvez ela não fosse melhor ou pior escrevendo nessas mídias, mas ela estava sabendo usar isso. Eu acho que a questão é o uso, é o que a gente faz com esses meios antes que eles façam alguma coisa com a gente, mas eles fazem alguma coisa com a gente. Então, eu quero dizer assim, nós não somos simplesmente regulamentados pelos aparelhos, mas se nós não tivermos consciência de que os aparelhos determinam, a partir dos seus limites, os nossos próprios, então a gente pode realmente ser devorado por eles. A questão é saber usar. Tem que saber usar. O livro também tem que saber usar. Por isso de pensar na experiência específica da leitura, que as pessoas perdem de vista. Elas não estão só adquirindo informação. Márcia, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Você e eu só somos bons leitores e gostamos de ler e gostamos dos livros porque nós tivemos a chance de manter a nossa relação com o conhecimento. Não chegou ninguém, nem nenhuma estrutura suficiente para barrar a nossa relação com o conhecimento. Tem um livro, eu acho que esse livro está esgotado, um livro que chama Sociedade Excitada. Filosofia da sensação. Explica nossa relação com as emoções nesse nível excitado. Acho que explica a cena brasileira, mas a cena mundial. Tudo tem que ser over, né? Márcia, você acha que o brasileiro está lendo mais?
O brasileiro, os brasileiros... Um terço da população... Não faço pesquisa nisso, tá? Então eu vou dizer o que eu suponho, assim, pensando alto. Provavelmente um terço da população brasileira não chegue nem perto dos livros, que é a população, assim, excluída de tudo. Da cultura, da economia. Aí, provavelmente, uma certa classe média que relacionada com a educação acabe lendo, um tanto, né? Professores, assim, profissionais que têm tempo, profissionais liberais, talvez. O fato é que a gente não tem uma cultura que proteja a educação. A educação é desvalorizada na nossa cultura. E a leitura, que é essencial para a educação, junto com outros saberes e outras práticas, acho que também não é muito valorizada. Apenas valorizada apenas por uma certa classe cultural. Por que você acha que acontece isso? É falta de um projeto. No fundo, assim, precisaríamos de um projeto educacional, mas esse projeto educacional não vem justamente porque existe um sistema econômico e político que não deseja... Você acha que isso é viável no Brasil? Eu acho que um projeto de educação... Pensar nacionalmente? Acho que precisa de não tem projeto de país sem um projeto de educação. Sem dúvida. Não tem um projeto de estado sem um projeto de educação, nem um projeto de município, de cidade sem educação. Então, eu acho que sim, e acho que a leitura tinha que entrar aí com muita força. No Brasil, hoje, existem muitas pessoas, por diversos meios, produzindo o campo da leitura. Do livreiro ao sujeito que é produtor cultural, sei lá, gente que inventa feira de livro, festival literário, tem muita gente num circuito assim tentando chamar atenção para o mundo dos livros, né? Mas acho que nesse contexto as pessoas podem até se interessar. Mas ao mesmo tempo, pensando no leitor específico de filosofia, há de um lado aquelas pessoas que esperam ler filosofia para adquirirem um capital cultural para poder citar, isso aí faz um certo sucesso, para poder dizer, eu li Descartes, eu sei que ele ou põe disse, na estante, né? Penso, logo existo. Tem isso, para assim, que usa a cultura de uma maneira ilustrativa e as frases de um jeito ilustrativo. E tem isso, que eu acho que é uma coisa assustadora. Mas tem também aquelas pessoas que esperam respostas prontas mesmo. Você acha que... Que é o leitor de autoajuda. Então, esse leitor de autoajuda é muito curioso, porque ele acha que ele vai encontrar no livro, de fato... A solução para os seus problemas. É uma solução. E ele espera a solução na frase. Não está totalmente errado, porque certas frases com as quais a gente se relaciona, elas realmente são dispositivos de reflexão. Você começa a pensar naquilo. Mas entre a frase que faz a gente pensar e a frase que faz a gente acreditar, aí, às vezes, o limite... E às vezes esse limite não está... Você sente isso nos seus alunos também? A sua comunicação com os alunos está restrita a coisas assim? Ou você vê ideias surgindo, propostas? Ou... Eu vejo muita riqueza, mas sobretudo nos jovens que são de classes sociais menos favorecidas. As classes sociais mais favorecidas estão tendo uma relação com os livros muito superficial e com o pensamento também uma relação muito superficial. No Mackenzie mesmo, eu dou aula para alunos, muitos alunos que usam o ProUni. E foi espantosa a experiência que eu tenho com eles. Alunos que nunca faço chamada, eles sempre estão lá. Acabou a aula, já fez prova, já deu, resolvi, gente, vamos fazer mais uma aula só porque é legal. Eles estão lá. Às 10h30 da noite, ainda estão lá. 11 da noite, ainda estão lá. Desejando saber. Então, isso eu acho bem emocionante. Aí eles têm um desejo de saber, muita vontade e uma compreensão, assim, que eu acho que é nova no Brasil atual. Uma compreensão sobre o lugar das classes sociais, que digamos assim, uma questão bastante ocultada durante muito tempo na educação brasileira. Acho que tem revoluções para acontecer na educação brasileira. E essa revolução na educação, essas transformações estruturais, né? Acho que elas podem afetar o todo da sociedade. Essa é a minha esperança como professora. Eu acredito na educação, né? Eu concordo com você, mas a má qualidade da escola está nos
pesquisas, o Brasil vai tirando péssimas notas, pelo que eu leio nas informações. Então, e como é que esse aluno no Brasil progride? Vai progredir na educação, que é tão necessária, conforme você bem disse. Pois é. Então, é preciso fazer uma reformulação estrutural na educação como um todo. O que significa escola, o que significa currículo, grade curricular, tempo de permanência dentro da escola. Eu acho que a escola é muito abandonada pelo Estado. Ao mesmo tempo, a escola que é patrocinada pelo Estado, que é mantida pelo Estado, é uma escola sucateada e abandonada. E isso não é diferente, Pedro, isso que é a coisa interessante. A minha filha estudou sempre, eu tenho uma filha de 18 anos que estudou sempre em ótimas escolas. Aquelas escolas que você paga um dinheiro muito alto. Aquela escola que provavelmente seja uma empresa muito lucrativa para os seus donos. E ali a educação era evidentemente uma mercadoria, mas era uma mercadoria muito ruim. A minha filha teve péssimas aulas de filosofia, ridículas, péssimas aulas de tudo. Por fim, acabou tendo assédio sexual por parte dos professores, de um professor. Acabou muito mal a vida dela na escola. E a gente pensando assim, estou comprando, né, no campo do sujeito que está reduzido a consumidor, ele acredita que ele está pagando por uma educação que, já que a educação estatal não é possível, a educação, pelo menos essa que a gente paga e confia numa escola, inclusive uma escola alternativa, de repente lá as coisas podem ser mais interessantes, pode ser melhor e tal. Mas eu acredito que em ambos os lugares as pessoas estão abandonadas. Os jovens estão abandonados, seja no ensino público, seja no privado. As pessoas vão para a escola e começam a odiar os livros. Por quê? Porque tudo vem jogado para cima de você como se fosse uma pura informação e aquilo não é discutido, e aquilo não é orgânico, aquilo não é integrado na sociedade. Então, eu acho que isso é muito ruim. A educação que se recebe é muito ruim. Os pais da classe média e alta pagam caro por algo que deixa os seus filhos infelizes e que não vai melhorar a vida deles. Eles vão só continuar no sistema da repetição, vão se tornar cada vez menos inteligentes, porque uma boa educação torna a pessoa criativa, faz a pessoa gostar do conhecimento, ajuda o indivíduo a desenvolver metodologias próprias para poder permanecer no campo do conhecimento. Você e eu só somos bons leitores e gostamos de ler e gostamos dos livros porque nós tivemos a chance de manter a nossa relação com o conhecimento. Não chegou ninguém, nem nenhuma estrutura suficiente para barrar a nossa relação com o conhecimento. Márcia, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já. Observando o crescimento e o espetáculo do autoritarismo na cultura brasileira, resolvi escrever Como Conversar com o Fascista. Eu brinco, o título já é uma ironia, né? Porque com o fascista você não conversa. Márcia, você lançou recentemente um livro. Eu acabo de lançar... Cada vez que eu escrevo um livro... Pois é, esse é o nosso novo livro. Cada vez que eu escrevo um livro, o livro é fruto de um processo, né? Então, todo mundo que é escritor, essa é a vida do escritor, né? O leitor também, o leitor lê um livro porque lê outro livro, porque lê outro livro, e está sempre, digamos, num nexo, né? Fazendo nexo com aquilo que ele está experimentando e vivendo. E eu, observando o crescimento e o espetáculo do autoritarismo na cultura brasileira, resolvi escrever Como Conversar com o Fascista. Eu brinco. O título já é uma ironia, né? Porque com o fascista você não conversa. Mas eu brinco que é o meu livrinho de autoajuda. Então, ele é um livro, digamos, bastante procurado, tem muita gente lendo. E essa ideia surgiu a partir dessa observação cotidiana, no dia a dia mesmo, com as famílias, no trabalho, na rua, vendo que os meios de comunicação de massa também estão propagando e pondo em cena, que é a nossa dificuldade justamente de conversar com as pessoas num nível civilizado, num nível elegante, e de enfrentar a diferença nos debates com generosidade, tentando entender,
que é conhecimento em termos de filosofia? É aquilo que a gente descobre quando a gente conversa com o outro. Então, necessariamente existem diferenças. As suas, as minhas, somos diferentes. Conversar faz sentido justamente porque temos diferenças. Mas só podemos conversar se estamos abertos ao outro. E a figura aí que eu chamei de fascista é essa figura que está barrada para o outro. Ele não consegue olhar para o outro. Ou seja, você, ao escrever, você pensa no seu leitor. Eu penso muito no meu leitor. Hoje eu penso muito São mais. poucos. Hoje eu penso muito mais. Para mim, a categoria da alteridade é muito fundamental em filosofia. Então, o outro, a pessoa que você é. Nesse momento, você está me olhando, você é meu espelho. Eu estou dizendo coisas para você que você recebe generosamente na sua audição. Você me diz coisas, na posição que você está de me entrevistar, você me diz coisas generosas que eu também preciso entender, eu preciso escutar você. Essa questão da ausência de escuta, né? Essa indisponibilidade para o outro, é uma característica dessa época em que nós estamos, digamos, subjetivados demais pelos gadgets, pelos aparelhos, pelas máquinas, pelas coisas, pelas mercadorias, pelas marcas, e estamos perdendo a nossa intersubjetividade. Quer dizer, eu conversando com você, vou pensar coisas que eu não pensei antes. Você vai pensar provavelmente alguma coisa que você não tenha pensado antes. A gente entra num processo que não é só de reflexão no nível cognitivo, é também um processo afetivo. Afetivo no sentido de que nós nos afetamos, não é nem ao nível do sentimento, é ao nível daquilo que uma pessoa pode provocar na outra. O livro tem muito a ver com isso. O livro é muito parecido com uma pessoa. A gente pode amar os livros como a gente ama as pessoas. Ou seja, nós desenvolvemos com os livros praticamente um diálogo. E nesse sentido, nós somos também intersubjetivos com os livros. Eu sempre lembro, por exemplo, quando eu li Moby Dick. Eu me lembro que eu gastei 1 ano lendo Moby Dick. Eu estava assim, namorando Moby Dick. Eu ficava assim, com dó. Então eu lia e às vezes no dia seguinte eu lia de novo o mesmo capítulo para que aquilo demorasse no tempo. Porque eu estava tendo uma relação humana muito forte, uma relação muito importante com a linguagem, que é, enfim, por onde a gente se relaciona humanamente, através da linguagem, né? E eu estava muito preocupada com as pessoas rebaixando a experiência da linguagem ao xingamento, à agressão. As nossas diferenças políticas, as nossas diferenças estéticas, as nossas diferenças morais, elas não podem ser justificativa para que a gente passe a negar o outro, agredir o outro, humilhar o outro. Porque esse agredir, negar e humilhar, é claro que ele tem uma função para o sujeito que pratica esses atos. Humilhando o outro eu posso me sentir melhor, né? Talvez. Mas esses atos todos, eles têm função. Nós temos que interromper esses atos. Interromper a função que é própria desses atos. Foi com essa intenção que eu escrevi esse livro, para que as pessoas voltassem a pensar na importância da conversação, que é o que nos permite construir ética, construir política, construir cultura, construir sociedade, construir, enfim, cidade, construir contato, construir até empresas, construir ONGs, construir governo, construir governalidade, construir sentido. Então, perdidos dessa experiência, a gente não vai ter futuro. E o cenário brasileiro atual, ele é um cenário bem triste nesse sentido. Bastante. Você fala de várias coisas que me remetem à má qualidade de vida do brasileiro, que afugentam esse brasileiro da leitura. Ele sofre no transporte. Fala um pouquinho sobre isso. Ele perde tanto tempo na locomoção, má qualidade, né? E ele é impedido de ler, de alguma forma. Você concorda com isso? Concordo com isso e acho pesadíssimo você ser privado da experiência do conhecimento e da experiência enquanto tal que se dá na leitura, né? Ler é gostoso, é prazeroso. Eu, nesse livro em específico, eu trabalhei com a seguinte ideia: nós vivemos um empobrecimento da linguagem. E o livro,
ele enriquece a nossa linguagem. E, enriquecendo a nossa linguagem, ele enriquece o nosso pensamento. Há uma chance de enriquecer também a nossa afetividade. E há uma chance também de enriquecer a nossa ação. E você citou um fato muito importante que concerne a nossa relação com o tempo. Então, nas megalópolis, as pessoas dentro dos ônibus, as pessoas dentro dos carros, nos grandes congestionamentos, perdendo horas de suas vidas. As pessoas vivendo, às vezes, em cenários de trabalho também, nos quais elas também não se reconhecem. Estão perdendo também o tempo. O livro nos devolve o nosso próprio tempo. Eu sugiro, às vezes, que as pessoas passem um fim de semana fazendo essa aventura radical, essa viagem vertical, que é o livro. Pega um livro na sexta, tenta lê-lo até segunda-feira de manhã, quando você sai novamente para trabalhar, digamos assim. Eu fazia isso quando eu era menina e estudava, eu sempre fazia isso. Eu não saía no fim de semana, eu gostava de ficar em casa lendo os livros que eu pegava na biblioteca, porque eu era estudante, não tinha dinheiro para comprar livro, pegava na biblioteca. E levava para casa e ficava lendo. E até hoje, assim, quando eu preciso descansar, eu descanso num livro. Eu sempre descanso num livro. E é sempre muito legal. Você esquece de você, é que nem cinema, né? Você esquece de você, você esquece dos problemas. Às vezes, até lendo esse tipo de ensaio, você se elucida, né? Para continuar vivendo, sei lá, lendo livros que às vezes trazem também questionamentos e até mesmo respostas. Acho que também há um tanto de resposta dentro do livro, ainda que a resposta não seja o principal. Sem dúvida. Márcia, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu vou fazer um joguinho rápido com você. Vou pedir que você me cite um personagem. Fabiano. Fabiana. Fabiano de Vidas Secas. Um título. Vidas Secas. Vidas Secas. Umas aspas. De um outro livro de Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Muito obrigado. Eu disse, né? Sempre. Muitíssimo obrigado. Tudo isso é muito emocionante. Então o filme não pode ser com mais qualidade humana. Então, para ver como é que é, eu vou assistir outras coisas. Não, mas é bonito, assim. Acho que é liga. As pessoas vão para a Avenida Paulista. Lá. Eu sigo de você. E eu de você.